A palavra que eu quero compartilhar com você nesse dia está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Aleluias. 1 Pedro 1, 22 diz assim: tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Você que está aqui, queria te convidar a ficar em pé. Você que está em casa também, que eu quero que você ore, interceda pela minha vida, que você cubra a minha vida em oração, para que o Senhor possa, de fato, falar e fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer nessa noite. Amém? Amigo Jesus, perdoe as minhas falhas, Jesus. Perdoe os meus pecados. Eu sei, Jesus, que o Senhor já perdoou todas as minhas falhas e todos os meus pecados na cruz do Calvário. Mas eu não me canso de reconhecer diante do Senhor que sou um homem limitado, que se não fosse a Tua graça graciosa, se não fosse a Sua vontade de morrer na cruz pelos pecadores, eu não estaria aqui. Eu não seria digno de estar na Tua presença. Mas a Sua justiça e a Sua justificação me alcançou. A Sua graça gloriosa nos encontrou. Nós te amamos neste lugar, Jesus. Nós estamos aqui por um simples propósito: glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome. Que as Tuas verdades, que a Tua palavra ilumine o ser de cada pessoa, Pai, o interior de cada pessoa que vai ouvir, que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento, que ela possa trazer entendimento e clareza para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te amamos, te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa palavra é algo perguntado pelo nosso amigo Jedi, que está aqui hoje. Qual era o tema da palavra? O Espírito Santo disse algo muito forte no meu coração: a santificação é algo maravilhoso. Vivemos em um tempo onde a igreja tem dificuldades com essa palavra, santificação. Vivemos em um tempo onde o mundo tem dificuldade com essa palavra, santificação. Mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim, que sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia é muito clara, aqui em 1 Pedro mesmo diz: sede santo como o seu Senhor é santo. A santificação, igreja, ela tem sido um problema, uma dificuldade, porque ela tem sido olhada de um ângulo equivocado. Ela tem sido olhada pela igreja e pelo mundo de um ângulo errado. E por olharmos para essa palavra de um ângulo errado, não conseguimos entender o que ela é e a maravilha que ela é. Para que você entenda isso, a primeira coisa que você precisa entender sobre a santificação, que não é você que se auto-santifica, que a santificação não tem nada a ver com os seus esforços, que a santificação não é fruto da sua decisão de se santificar. O que é isso, pastor? O homem é incapaz de se purificar. O homem é incapaz em si próprio, em si mesmo, de se libertar do pecado. A santificação, ela está extremamente atrelada à graça redentora de Cristo Jesus. E a santificação
Por que é que ela é maravilhosa? Porque a santificação é Jesus, através da sua graça gloriosa, me libertando de tudo aquilo que me escraviza, de tudo aquilo que me faz mal. Um outro ângulo equivocado que olhamos para a santificação, para a regeneração, para a transformação de Deus em nós, é que acreditamos equivocadamente que para sermos aceitos por Deus, precisamos ser santos, porque se não alcançarmos um padrão de santidade, Deus não nos aceita. Isso é uma mentira. Por isso que a santificação está atrelada profundamente à graça. A religião, a igreja que tem transmitido uma inverdade sobre esse assunto, ela diz que o meu pecado e que o seu pecado me separa de Deus. A Bíblia diz que o pecado não me separa de Deus, que ele faz separação, é algo diferente. Na verdade, Jesus, ele desceu do céu, ele se encarnou, habitou entre nós, não para estar no meio dos santos, mas ele disse um dia: eu vim ao mundo atrás dos doentes, atrás de pecadores que querem o arrependimento e a transformação e a libertação que eu tenho para eles. Então Jesus, ele se encarnou, o Deus Santo, ele se encarnou, habitou no meio de nós, por conta dos nossos pecados. Então, pastor, o que a Bíblia está dizendo quando o pecado faz separação entre eu e Deus? A Bíblia está dizendo assim que, olha, a graça está disponível, a graça me deixou disponível o Deus Santo, e esse Deus Santo me aceita do jeito que eu sou, para me transformar à sua imagem, porque Jesus disse assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse assim, olha, eu aceito você pecador, eu vim ao mundo atrás de você pecador, e te aceitei como você é, te liberei a minha graça. Agora o que você precisa fazer? Você precisa reconhecer essa graça e aceitar essa graça todos os dias da sua vida. E aí, automaticamente, quando você se aproximar desse Deus Santo, ele começará um processo em você de santificação. Então, o que é separação? A graça está disponível. Jesus, o libertador dos meus pecados, está disponível. Mas eu decido continuar no pecado. Por isso que a Bíblia diz que faz separação. Por que separação? Porque eu escolho continuar distante da graça. Para que você entenda isso profundamente, agora nós vamos falar do versículo 22, mas eu preciso fazer essa introdução. Se você, depois eu quero que você leia do versículo 13 de 1 Pedro ao versículo 25, você vai entender que eu estou falando exatamente o que está escrito aqui. Amém? A maneira mais simples de explicarmos a graça é Jesus na cruz do Calvário. Jesus estava pregado na cruz, a graça estava pregada na cruz, de braços estendidos, dizendo ao mundo assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A graça estava ali sendo massacrada pelos pecados dos homens, a graça estava ali sendo moída pelos pecados dos homens, e mesmo assim ela estava destilando aquilo que ela é profunda em fazer, o amor incondicional de Jesus. Mas de um lado havia um ladrão, e do outro lado havia outro ladrão. E aqui você vai entender o que significa o pecado fazer separação entre eu e Deus. Não que ele me separa, mas é separação. Um ladrão começou a zombar da graça. Um ladrão começou a menosprezar a graça. E aquele ladrão que zombou de Jesus, naquele mesmo dia foi parar no inferno, porque ele rejeitou a graça.
E nesse momento o seu pecado fez separação entre ele e Deus, porque ele fez uma escolha. Qual foi a escolha dele? Continuar na sua vida de pecado, mesmo à beira da morte e do inferno. Mas o outro ladrão, Ricardo, do outro lado, ele começa a repreender o ladrão que estava zombando de Jesus, e ele clama pela graça. Olha só, ele diz assim: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, o Senhor lembra de mim. E Jesus olha para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem pode dizer glória a Deus? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, igreja? Você consegue compreender o que eu estou te dizendo? A santificação, ela está extremamente ligada à graça. Porque a santificação não é um fruto em mim mesmo, mas a santificação é uma escolha que eu faço diariamente, de acreditar no sacrifício do unigênito, de acreditar no sacrifício do Deus vivo, de acreditar naquilo que Jesus fez por mim, reconhecendo quem Ele é, vivendo uma vida de profundo relacionamento com Ele, proporcionado pelo seu sacrifício. E aí todos os dias que eu me dedico a viver com Ele, todos os dias que eu decido comer da árvore da vida, entenda algo profundo hoje. Quando Adão pecou, ele foi arrancado do Éden e proibido de comer da árvore da vida, porque ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido. Mas antes de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele comia da árvore da vida. Quando ele desobedece ao Senhor e come da árvore proibida, ele é arrancado do Éden, e uma espada flamejante é colocada para que ele não coma da árvore da vida e tenha vida eterna, como ele tinha no jardim do Éden. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus disse que Ele é a vida eterna. Amém, igreja? E que Jesus, quando Ele morre por mim e por você, Ele devolve a posição que Adão tinha lá no Éden. A mesma posição de Adão. A posição de ter a presença de Deus e a árvore da vida disponível a Ele eternamente. Mas Adão fez uma escolha pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E é esse o lugar que Jesus te colocou. Jesus te colocou novamente no Éden. Agora Ele trouxe o Éden para dentro de você. E agora Ele te colocou na posição exata que Adão estava. Mas para você, todos os dias, você precisa fazer uma escolha entre a árvore da vida, que é a meditação na palavra, um profundo relacionamento com o Espírito de Deus, que agora habita dentro de você. Todos os dias você precisa decidir usufruir do sacrifício de Jesus e rejeitar a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o processo de santificação comece na sua vida. Porque como você tem entendido equivocadamente, a santificação não é algo ruim. A santificação é maravilhosa. Aleluias! Por que a santificação é maravilhosa? Porque a santificação é: todos os dias eu decido pela vida eterna, Jesus, o Cristo. Todos os dias eu mergulho na sua palavra. Todos os dias eu decido viver um relacionamento com um Deus que habita dentro de mim através da oração. E todos os dias esse Deus, o Espírito Santo de Deus, me conduz à verdade. E quando eu me encontro com a verdade, olha só, versículo 22: tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade. Todos os dias que eu me encontro com a verdade, Jesus ressurreto, Ele começa a me libertar daquilo que me faz mal. O que me faz mal, pastor? O pecado. É isso que Jesus faz. Quando Jesus te santifica, Ele está te libertando daquilo que te faz mal, porque Ele arrancou a condenação.
nada mais te separa dele. Mas ele não acabou com a consequência. Tudo aquilo que você plantar, você irá colher. Então quando você começa a se encontrar com a verdade, ser livre do pecado, você começa a deixar de plantar aquilo que tem destruído a sua vida. Porque a palavra de Deus é muito clara: aquele que se inclina para a carne, para o pecado, se inclina para a morte. Mas aquele que se inclina para o Espírito, se inclina para a vida eterna. Quem pode dizer aleluias? Eu estou ao vivo, eu vou pedir, Vilmar, baixa um pouquinho aí. Aleluias. Entenda algo, igreja. A santificação é maravilhosa, porque Jesus, olha como Jesus é bom. Ele morreu por você, te aceitou do jeito que você é. E se você agora decidir pela vida eterna, se você agora decidir pela árvore da vida, quem crê que Jesus é a árvore da vida, diga glória a Deus. Ele começa agora a te purificar de tudo aquilo que te faz mal, de tudo aquilo que te domina. Olha só o que Jesus disse, igreja. Olha como a santificação, olha como esse Deus é bom. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou traduzir isso: conheça o Deus que te aceita do jeito que você é. Decida por Ele, que Ele vai te libertar de tudo que te domina. Aleluias. Quantas vezes você disse assim? Quantas vezes você falou assim: eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais isso na minha vida, esse pecado tem destruído a minha vida. E quando você viu, você estava de novo fazendo a mesma coisa. Você precisa entender que é tudo pela graça de Deus, não é os seus esforços, mas é a sua decisão de estar com Ele. Olha só, igreja, vire a página da sua Bíblia e leia o versículo 13. 1 Pedro 1,13. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece a revelação de Jesus Cristo. Pedro está falando a mesma coisa que eu estou te dizendo, que nós temos que esperar inteiramente na graça que nos revela a verdade. E essa verdade nos liberta de nós mesmos. Nós atribuímos muitas culpas para o diabo, mas o diabo, desde o princípio, ele faz uma única coisa: ele separa o homem da sua essência. Ele separa o homem daquilo que o homem nasceu para estar dentro. O Deus eterno, infinito, invisível e real. Ele ofereceu para Eva uma oportunidade. Eva abraçou a oportunidade de desobedecer à verdade. E de Eva fazer uma escolha junto com Adão. E é isso que ele faz todos os dias. O que o diabo faz é trazer um fruto proibido aos seus olhos. E os seus olhos cobiçam o pecado. E aí o pecado desce para o coração e é concebido. E concebido gera morte e destruição. Então eu vou te explicar. Aquilo que você está passando hoje na sua vida não é culpa nem do diabo, é culpa das suas escolhas, porque nem o diabo planta por você. O que ele faz é te dar uma opção diferente da obediência à verdade, que vai te levar à purificação, à santificação. Mas olha como é desagradável, como é terrível negligenciar tamanha graça. Porque quando eu negligencio essa purificação, quando eu negligencio a santificação, quando eu negligencio a verdade, eu vou plantar o pecado, e o pecado vai gerar morte e destruição. Mas se eu decidir
todos os dias, usufruir da graça graciosa, meditando na palavra, me relacionando com o Espírito. Igreja, aqui é outro ponto que eu preciso deixar claro e que nós confundimos, e essa confusão gera muitos problemas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que te liberta do pecado, igreja. Diz isso? É o Espírito Santo que te liberta do pecado? Não. O Espírito é maravilhoso e não estou aqui diminuindo o seu poder, mas a função dele é te convencer do pecado. O que o Espírito faz? O Deus que habita dentro de você, ele te convence que aquilo que você aprendeu com seus pais, que aquilo que você aprendeu com o mundo e com o diabo e com as leis deste mundo, não vão produzir vida eterna em você. O Espírito está com você em todo o tempo, tentando te convencer que o caminho que você decidiu trilhar vai gerar morte. E uma outra função maravilhosa do Espírito que habita dentro de você é te guiar a toda a verdade. Jesus falou assim: olha, ele vos guiará a toda verdade. Ele vai testificar de mim. Jesus disse isso. Então nós precisamos entender a função do Espírito, para que possamos entender completamente a santificação. A santificação começa em eu usufruindo da graça, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de louvores, tendo uma vida de oração em outras línguas, hora após hora, tendo uma vida de meditação na palavra. Tudo isso é usufruir da graça. Amém, igreja? O meu relacionamento com o Espírito, ele é condicionado a uma simples coisa: crer e ser batizado. Amém? Mas o meu relacionamento com a verdade, ele é de uma maneira diferente, e ele tem sim uma condição. Jesus deixou isso muito claro em João 14, 21. Nós entendemos que a verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem me liberta do meu pecado, quem arranca o pecado de dentro de mim é Jesus. Jesus se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. Então quando eu começo a orar, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a me relacionar com o Espírito de Deus, ele me leva para um lugar. Fala para onde, pastor? Para João 14, 21. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu, Jesus disse, ele se manifestaria a nós. Quem se manifestaria? A verdade. Então o meu relacionamento com a graça, o meu relacionamento com a palavra, a minha vida de comunhão com o Espírito vai me convencer do meu caminho errado. Eu vou reconhecer quem eu sou e vou continuar meditando na palavra e orando. E aí o Espírito vai me gerar uma situação, o Espírito vai me gerar uma condição. Sabe qual é? Fala, qual, pastor? Fala comigo assim: a oportunidade. Fala forte: a oportunidade de guardar o mandamento. Porque Jesus só se manifesta quando guardamos o seu mandamento. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo? Olha só, para ficar mais claro, Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele se esvaziou por completo, mesmo sendo Deus. Não usurpou nem usou ser Deus, mas ele se diminuiu por completo, se esvaziou e foi 100% guiado pelo Espírito. E o Espírito conduziu Jesus para o deserto, depois para o ministério público e depois para o Monte Caveira. Então o mesmo Espírito que levou Jesus para o Monte Caveira, aonde Jesus foi morto, aceitou a sua cruz, o mesmo Espírito ressuscitou Cristo dentre os mortos. Amém, igreja? Quem pode dizer aleluias? Esse Espírito agora habita dentro de você. E sabe o que ele vai fazer? Quando você começar a se relacionar com ele pela graça,
Sabe o que Ele vai começar a fazer? Quando você começar a orar em outras línguas, quando você começar a ler a palavra, e Ele começar a revelar essa palavra dentro de você, Ele vai te levar para o seu Monte Caveira. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Igreja, o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo o restante do versículo 12. Vamos ler ele de novo. Tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros. A obra completa de santificação é eu entrando pela porta da graça, tendo uma vida profunda de relacionamento com Deus pela graça. E esse Deus maravilhoso quer revelar Cristo a mim, quer revelar a verdade a mim, a verdade que vai me libertar de mim mesmo, a verdade que vai desfazer todas as obras das trevas em mim. Mas qual é a condição, pastor? A sua cruz. Olha só o que o versículo diz: tendo a vossa vida purificada na obediência à verdade. Quem aqui quer ser livre do pecado, igreja? Quem aqui não aguenta mais viver nessa condição terrível que tem te assolado? Só existe um caminho: a graça, que te leva à obediência da verdade. A graça que, quando você se relaciona com ela, com o seu Espírito gracioso, te leva a ter uma oportunidade de amar ardentemente, de todo o coração, uns aos outros. Quem está me entendendo, igreja? Quando eu começo a me relacionar com Deus, Ele vai trazer pessoas para falar mal de mim. Jedi está aqui hoje. Deus me deu uma palavra esses dias atrás, e ele que faz os nossos vídeos curtos de 1 minuto, ele falou assim: pastor, ele me mandou o vídeo e falou assim: se nós postarmos esse vídeo de 1 minuto aqui, muitas pessoas vai te perseguir por conta desse vídeo. Eu falei: é exatamente esse que eu quero. Foi Deus que falou com você, Jedi. Foi ou não foi, Jedi? E se você entrar lá nesse vídeo que nós postamos, as pessoas só falta chamar eu de Satanás. É o nome mais bonito que eles me chamam. E todas as vezes que eles me ofendem naquele lugar, eu vejo uma grande oportunidade de Deus de ficar firme na obediência à verdade, ter a revelação de Cristo e ser cada dia mais livre do pecado. Porque sabe quando que vai acabar os seus pecados nessa vida? Nunca. Este é um outro lugar que a igreja se perde. Existem 3 níveis de pecado para Deus te libertar. O primeiro nível é aquele pecado que todo mundo vê você cometendo. Você fumava, você bebia. O pecado é tudo aquilo que te faz mal, amém, igreja? Todo mundo via aí, você aceita Jesus e Ele te liberta imediatamente desse primeiro nível. Depois entra um segundo nível de pecado, é o segundo nível de santificação. O pecado que só você sabia que você fazia. Uma pornografia de vez em quando, masturbação, uma mentira. Aí você persevera na graça, você persevera em se relacionar com Deus, que te aceita do jeito que você é. Ele te dá a oportunidade de obedecer à verdade. Alguém fere o seu rosto, alguém te persegue, alguém fala mal de você, e você manifesta a verdade. Ele te liberta do segundo nível. E aqui entramos em um território perigoso, e que muitos têm caído, quando é livre do segundo nível, que é o pecado que ele conhece dele mesmo. Ele acha que acabou os pecados. Aí ele costuma subir numa caixa de tomate e começar a julgar as outras pessoas. Mas nessa hora, igreja, existe o terceiro nível de santificação, que é os pecados dentro de você, que nem você mesmo conhece.
João me ensina isso muito claramente na sua palavra, lá em 1 João capítulo 1, versículo 10. João tinha 100 anos, ele havia andado com Jesus desde os 14, segundo a linha teológica que eu acredito. Ele tinha passado uma vida com Jesus, e ele escreve assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Jesus estava falando assim: olha, eu andei com Cristo, toquei em Cristo, deitei no colo dele, tive experiências inefáveis com ele, ele me santificou durante esses 100 anos, mas existe ainda coisas dentro de mim que ele precisa arrancar. Eu preciso entender isso. A igreja não é de gente santa que Deus está atrás, porque nem existe. O que a palavra de Deus diz é que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem viver o processo que foi aqui exposto para você. Qual o processo? Um processo onde eu vivo usufruindo da graça, um intenso relacionamento com o Espírito, que me convence do meu caminho errado. Eu reconheço os meus pecados, Ele me traz a oportunidade de obedecer à verdade, e eu obedeço à verdade, e Ele se manifesta na minha vida, e arranca tudo que o diabo tem feito em mim, me fazendo melhor, e capaz de plantar coisas melhores para mim mesmo. Igreja, olha como Deus é bom, como Ele é maravilhoso. Ele se encarnou, veio habitar em meio a uma geração caída, que não tinha domínio sobre si mesmo. Eu e você não temos domínio sobre nós mesmos. Isso é o pecado, porque fizemos uma escolha lá atrás. E aí Ele morre por nós, dizendo assim: eu quero vocês assim mesmo. Mas não acaba aí. Eu vou transformá-los de glória em glória. A única coisa que vocês precisam entender é que vocês precisam viver uma vida de obediência à verdade. Pastor, isso é impossível. Oferecer a outra face é impossível, igreja. Oferecer a outra face para um ser caído é impossível, mas oferecer a outra face para um homem e para uma mulher nascida de novo, com a natureza de Deus, não é impossível. É possível, porque tudo é possível ao Deus que habita dentro de você. Entenda outra coisa de difícil entendimento nos nossos dias. A Bíblia diz que Adão era alma vivente, mas Jesus era espírito vivente. 1 Coríntios capítulo 15. Jesus era semelhante a Adão, não igual. Jesus tinha o Espírito de Deus habitando nele. O céu se abriu e o Espírito veio habitar dentro dele. Ele era espírito vivente, ele era governado pelo seu Espírito. Mesmo Adão era alma vivente. Então o que você está querendo falar, pastor? Que eu e você, quando nós cremos em Jesus, nós não se tornamos como o primeiro Adão. Nós se colocamos na posição do primeiro Adão, mas não somos como ele, somos como Jesus, Espírito vivente. Por isso que agora deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Sabe o que isso significa? Que aquele que crê, recebe o Espírito, se torna como Jesus. Ele se torna um com o Pai da eternidade. Você precisa entender quem você é. E você precisa entender, a igreja nos nossos dias precisa entender a profundidade e a maravilha que é viver uma vida em santificação. Igreja, nós temos um grupo da liderança. Na última reunião, alguns líderes brincaram comigo e falaram assim: pastor do céu, aquele grupo nosso da liderança, só está você lá confessando pecado. Todo dia você confessa um pecado diferente. E eu pensei comigo: graças a Deus. Você quer ver um homem que anda com Deus, igreja? É um homem que anda reconhecendo quem ele é. Ele tem pouco tempo para a vida de outras pessoas,
E ele anda porque Deus tem revelado todos os dias um pouquinho de coisas que ele não conhecia dentro dele. E todo dia que Deus te revela um pouquinho daquilo que você é tão apaixonado por essa liberdade. Igreja, entenda algo. Você se torna tão preso a essa liberdade. Igreja, eu entendi algo. Quanto mais você liberta alguém, mais essa pessoa fica presa a você. E o que Jesus é especialista em fazer é de te libertar. Jesus te chamou de verdade para a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade é não ser dominado por nada, mas ser dominado 100% pelas escolhas corretas da vida eterna. Quem está entendendo isso, igreja? Quem consegue concordar comigo que esse Deus é maravilhoso? Fala comigo assim: a santificação é maravilhosa. Igreja, eu vejo pessoas andando em círculos nos nossos dias. Andando em círculos. Ela usufrui da graça, tem uma vida de oração, tem uma vida de meditação na palavra. Amém? Mas quando chega a oportunidade de obedecer à verdade, ter Jesus e ser livre do pecado, o que ela faz? Eu vou falar mais claramente. Eu vejo pessoas nos nossos dias andando em círculo. Elas usufruem da graça, têm uma vida de oração, têm uma vida de leitura da palavra, mas quando alguém fere o rosto dela, quando alguém fala mal dela, quando alguém contraria ela no trânsito, quando ele tem a oportunidade de manifestar o monte caveira na sua vida, ele rejeita a verdade. Como, pastor? Revidando, não manifestando o amor fraternal. Olha só, a obediência à verdade leva você a um amor não fingido, um amor fraternal, um amor de todo coração, um amor que estava em Jesus, que foi traído, que foi roubado, que foi espancado, que cuspiram nele, que pregaram ele numa cruz e ele dizia assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós rejeitamos a obediência à verdade, quando revidamos, quando não tomamos a nossa cruz e não reconhecemos esse erro, ficamos andando em círculo, tendo até revelações da palavra, tendo até oração, uma vida de oração, mas sem transformação, sem mudança, sem regeneração, sem uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, a liberdade. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço. E como isso é triste. Pastor, mas eu conheço essas pessoas. Pastor, eu sou essa pessoa. E todos os dias quando eu vou orar, eu sinto a presença de Deus. Igreja, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, me desculpe, se renova a cada manhã. A cada manhã. Então todos os dias, quando o sol se põe, a misericórdia de Deus se põe. E aí essa pessoa volta a orar novamente, volta a ler novamente, volta a usufruir da graça novamente. O que o céu pensa dela? A Bíblia diz que Deus espera de nós coisas melhores. O céu gera uma expectativa. Qual a expectativa? Eu vou enviar ele novamente para a cruz, para o Monte Caveira. Vou dar para ele novamente a oportunidade de amar como Jesus amou, para que ele tenha a revelação completa, tenha o Espírito e o Filho se manifestando sobre a vida dele e libertando ele. Mas novamente, quando a oportunidade chega, às vezes a oportunidade chega dentro da... Eu vou falar isso. Me perdoa, pastora Josiane. Pode ser a mulher mais curada do mundo, que vai ter 5 dias do mês que a cruz na sua casa vai chegar. Fala, qual, pastor? Quando ela menstruar. A mulher se transforma num bicho diferente. A minha, quando ela está para menstruar, ela fala assim: tô com raiva do você.
Fala, por quê? Não sei, moço. Quem já viveu isso? Só eu? E aí um dia eu falei, Espírito Santo, por que esse trem fica de jeito? Ele falou assim, para você nunca esquecer, o dia que eu curar ela por completo, ainda vai ter 5 dias que você tem que lembrar que você precisa tomar a sua cruz todos os dias e me seguir. Que a plenitude do Evangelho é eu usufruir do meu relacionamento com o Espírito, que só basta eu crer e ser batizado. Esse relacionamento vai me convencer do pecado e vai me guiar àquele que me liberta do pecado, usando as pessoas para me atacar. Eu vou falar de novo. Sabe como que Jesus vai te libertar do pecado? Fala, como, pastor? Usando as pessoas para te atacar. Quando eu prego essa palavra, eu gosto que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Se você estiver do lado de alguém, do seu marido principalmente, ou do seu amigo, olha para ele e diz assim, você é a minha cura. Você é minha... O próximo é a minha libertação daquilo que me domina. É verdade ou não é, igreja? Porque quando eu obedeço a verdade, eu sou purificado e ando em intenso amor fraternal, não fingido, de todo o meu coração. Fala para o seu irmão assim, Jesus é maravilhoso. Ele te aceita do jeito que você é, para te libertar de tudo que tem te destruído. É maravilhoso isso ou não é, igreja? Olha o versículo 23 e o versículo 24. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos tem pregado. Ele fala assim, Jesus te regenerou. É só você aceitar a graça. Jesus quer te dar uma vida, não como a carne quer te dar uma vida. Como a carne quer me dar uma vida como a flor. A vida na carne é como a flor. Ela floresce e parece bela, mas ela murcha e desaparece. Mas ele diz assim, mas a palavra é a árvore de vida que permanece para sempre. O que Deus deu para nós em Cristo foi a eternidade nele. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso decidir pela árvore da vida todos os dias, até a consumação do século, até eu ser livre deste corpo que me prende e me limita aquilo que ele tem para mim. E o meu apelo é muito simples para você. O meu apelo, você quer ter uma vida em santificação? Você entendeu o que é isso? Quem quer ter uma vida de santificação, diga glória a Deus. Então se você quer ter essa vida, eu não quero tocar na sua emoção, mas no seu entendimento. Quem toca nas suas emoções é o Espírito Santo. Eu preciso trazer clareza para você. Se você de verdade quer uma vida de santificação, você precisa se apaixonar pela perseguição. Não basta se apaixonar só pelo Espírito e pela palavra, mas você precisa se apaixonar em ser perseguido, para ter oportunidades de obedecer à verdade, guardar o mandamento e ter a revelação daquele que é poderoso para desfazer todas as obras das trevas de dentro de você. Então, se você entende e compreende hoje o que é santificação e que você precisa disso para a sua vida, eu quero orar por você aonde você estiver. E antes de você ficar de pé para que eu ore por você, eu quero dizer qual vai ser a minha oração. A minha oração vai ser para que o Espírito se revele cada dia mais sobre a sua vida e te dê capacidades
para suportar a cruz que vai te alcançar. Porque agora você tem entendimento e reconhece a sua falta de entendimento. Pastor, você vai orar para que eu seja perseguido? É exatamente isso. Porque esse é o único caminho. Jesus disse que só existe um caminho, Ele. Então este é o único caminho para você ser livre de tudo que te domina. Quem quer ser livre de tudo que te domina, diga glória a Deus. Então, se você entendeu essa palavra, onde você estiver, aqui, em casa, fique de pé, porque eu tenho certeza que Jesus e o Espírito de Deus vai tocar na sua vida. Fica de pé no seu lugar, onde você estiver. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, fique na posição de receber, que eu quero orar por você. Amigo Jesus, obrigado por suas revelações. Obrigado por sua presença neste lugar. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Pai, porque mesmo eu sendo pecador e injusto, o Senhor me justificou e me santificou no seu sangue, me regenerando e me aceitando como eu sou. Hoje a tua palavra foi pregada, e a tua palavra em si é poderosa para iluminar o nosso entendimento. O que eu te peço, Jesus, é que o Senhor batize essa palavra com a tua presença, que o Senhor toque em corações arrependidos, que o Senhor encontre corações disponíveis a viver a intensidade que eles precisam viver da graça e serem tocados pela tua presença. Pai, o que eu oro, Pai, é que a cruz nos encontre todos os dias, e que a capacidade de suportá-la esteja em nós, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então batiza essa palavra com fogo, batiza essa palavra com a tua presença, batiza essa palavra com a tua unção, com a tua presença gloriosa. Pai, encontre corações disponíveis para viver tudo que o Senhor tem para eles. É isso que nós declaramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, Cristo?